Olá pessoal, nossa aula número 2 sobre sequências numéricas, sétimos anos, oitavos e nonos, certo? Bom, os vídeos 1 e 2, eles são para sétimos anos mesmo, para dar uma base do que seria uma sequência numérica, né? Os alunos que já estão lá no oitavo, no nono, no ensino médio, já têm uma noção maior sobre esse tema. Ele é muito discutido lá no ensino médio também, né? PA e PG, alguém já ouviu falar? Progressão aritmética, progressão geométrica. Mas para a gente chegar lá, nós temos que saber algumas coisas sobre a sequência numérica. E uma delas é o chamado termo geral da sequência. Muito bem. No vídeo número 1, a gente viu uma sequência numérica. Isso aqui é uma sequência numérica. Por quê? Porque tem uma ordem, tá? Não sei se vocês já perceberam qual é o padrão lógico aqui. Olha lá. 3, 9, 27, 81, 243. Tem aluno que bate o olho na sequência e já sabe qual é o padrão, qual é a ordem, né? Bom, o senhor vai dizer para a gente? Bom, eu posso até falar para ti, mas a ideia central dessa aula não é nem essa, tá? Bom, mas o padrão é o seguinte, ó. 3 para 9 foi multiplicado por 3. 3 vezes 3 deu 9, certo? Se tu multiplicar esse termo por 3 novamente, vai dar o 27. Fazendo a multiplicação por 3 a cada termo, olha lá, 81. Fazendo a mesma coisa com 81 vezes 3, dá o 243, tá? Isso lá no ensino médio, eles vão chamar de progressão geométrica, sucessão geométrica, tá? Bom, mas isso na aula de hoje não é tão importante. O importante é saber o que é o termo geral. Bom, antes que eu fale no termo geral, tu lembra do vídeo 1? Que esse termo aqui é o primeiro da sequência. Aí eu chamava isso de A1, lembra? A1 é o primeiro termo da sequência, né? Então, o 9 seria o nosso A2. O nosso 27 seria o terceiro termo, A3. O 81 é o quarto termo. A gente chama de quê? A4, certo? O 243 é o nosso quinto termo. Ó. 1 termo, 2, 3, 4, 5. Então, tu vai chamar o 243 de A5. E aí continua. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Bom, o termo geral, gente, pode ser qualquer termo dessa sequência. Mas, geralmente, o termo geral é o termo que eu quero descobrir. Vamos supor que numa prova eu peça para vocês o próximo termo. Né? Alguém já descobriu o próximo termo aqui? Bom, é só multiplicar por 3, né? Vai dar 729, é isso? Então, o termo geral é o termo que eu quero descobrir na sequência. Pode ser o próximo, pode ser o centésimo termo, entendeu? Então, eu preciso saber representar esse termo geral. Bom, e como é que se faz isso, professor? Vamos supor que essa sequência aqui tenha apenas 6 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu pergunto o sexto termo. Aí o sexto termo vai fazer o papel do termo geral. Lembra, né? O termo geral é qualquer termo da sequência, tá? Mas já te falei, o termo geral geralmente é aquele termo que eu quero achar. Então, no lugar desse próximo termo, eu colocaria isso aqui, gente. Ó, eu sei que é o 729, ok? Aí tu colocarias aqui assim. A-M. Só não entendi. Tu lembra que o 1, o 2 e o 3 está marcando a posição de cada número na sequência? Então você teria o quê? A1, o índice 1 quer dizer que é o primeiro termo. O índice 2 significa o segundo termo. O índice N é um número, é uma posição. Essa posição tu vai designar pela letra N, que no caso aqui seria 6. O sexto termo seria o 729. Então, a ideia central é mostrar para o aluno que o termo geral vai ser simbolizado por AN. Então, o termo geral aqui seria AN, onde esse N indica a posição do número na sequência. Nesse exercício, seria a posição 6. Aí, então, aqui ficaria o quê? A6. A ideia seria essa, lembrar que o termo geral tem uma simbologia. Então, quando vocês forem fazer qualquer exercício, vai aparecer assim, ó. Sabemos que o termo geral é dado por... Aí vai dar o quê? Uma fórmula para ti.
Para que essa fórmula? Para você calcular o próximo termo da sequência. Lembrando, né? Essa sequência, em princípio, era infinita, não é isso? Então aqui, ó, continuaria. Tranquilo? Aqui também, né, pessoal? Aqui uma vírgula e continuaria. Perfeito? Tá? Muito bem. Agora eu coloquei aqui para refletir. Se AN é um termo qualquer da sequência, então quem seria o seu sucessor? Então pensa comigo. Tu tens aqui A1, A2, A3, A4, A5, AN, né, que seria no caso aqui o A6, AN, certo? Bom, eu quero saber quem é o seu sucessor, ou seja, quem é que vem após o AN. Ô professor, se aqui é o A5, aqui é o A6, se aqui é o A7, tudo bem, mas eu quero representar com o termo geral. Então, para eu descobrir isso, olha só que fácil que é. AN é um termo geral, é um termo da sequência. Eu quero saber quem é o seu sucessor. Fácil, fácil. Se eu quiser achar o sucessor do AN, olha só o que eu vou fazer. Eu vou representar assim, ó. AN mais 1. Não entendi, professor. Tu concordas que se eu colocar aqui, por exemplo, A6, aqui, A7 e aí por diante? Tu concorda que o sucessor do A6 é o A7? Tu concorda? O que eu fiz? Eu somei uma unidade a essa posição. Essa não é a posição 6? 6 mais 1? 7. Essa não é a posição N? A próxima é N mais 1. Então, quem é o AN mais 1? É o sucessor de AN. E eu pergunto também quem é o seu antecessor. Antecessor é o que vem antes. E como é que eu iria representar isso? AN menos 1. E é bem simples, ó. A5. Quem é o antecessor do A5? É o A4. Então, o que eu fiz? Eu peguei o 5 e tirei uma unidade. Virou 4. Né? O nosso 4 é 5 menos 1. Certo? Aqui o A6 é o sucessor de quem? Do A5. O que eu fiz? Eu fiz 5 mais 1. 6. Aqui, ó. AN é o termo, vamos supor aqui, o termo do meio. Então, o seu sucessor é o AN mais 1. O seu antecessor é o AN menos 1. Vocês não estranhem isso, não. Porque no momento do exercício, vocês vão ver que fica muito mais fácil. Né? Claro que, falando isso para um aluno do 7º ano, ele pode até achar muito estranho. Né? Mas a ideia, gente, é mostrar o seguinte. Olha só o exercício. Se o termo geral de uma sequência é dado por, aí ele dá o termo geral, ó, AN, que pode ser qualquer termo da sequência, certo? Só que ele fala que o AN é 3N mais 1, ou seja, 3 vezes o N mais 1. Tu já sabes que o N indica a posição do termo na sequência. Com N, lembra desse símbolo? Pertencente. O N pertence ao conjunto dos números naturais. Esse asterisco que eu estou colocando aqui é para excluir o zero, tá? Então, quando aparecer lá, natural com asterisco, significa então que é 1, 2, 3, 4, 5, excluir o zero, tá? Então, vamos lá. Esse N que aparece na fórmula é um número natural, mas não é o zero, tá certo? Então, vai do 1 até o infinito, excluindo o zero. Então, ele coloca a fórmula do termo geral para ti e pergunta, mostre quem são os 4 primeiros termos da sequência. Então, veja bem, ó, através da fórmula geral, do termo geral, você consegue descobrir qualquer termo dessa sequência. Tu consegue me dizer quem é o primeiro termo da sequência? Olhando para a fórmula? O professor não tem nem ideia, professor. Gente, o primeiro termo da sequência, a posição dele não é a posição 1. No lugar do N, tu coloca 1. Ó, 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. O primeiro termo da sequência é 4. Professor, acho que eu não entendi, professor. Observa lá. Vamos apagar aqui e vamos verificar como é que isso acontece. Olha só. É dada a fórmula do termo geral. 3 vezes N mais 1. O autor, ele tem que dizer para ti quanto vale o N. Bom, e de maneira implícita fala, ele quer saber os 4 primeiros termos da sequência. Gente, esse N que aparece aqui é um número sempre natural, é um número natural, que indica a posição.
posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição centésimo, octagésimo terceiro, tá certo? Então, como eu quero os 4 primeiros termos, o primeiro termo que eu vou descobrir é para n igual a 1, que é o primeiro termo, certo? Então, olha só, para n igual a 1, você tem o quê? A1, tá vendo aqui? O n é 1. A1 igual a 3 vezes 1, o n é 1, mais 1. Parece confuso, mas isso aqui é como se fosse uma maquinazinha de fazer números. Você coloca valores para o n e acha o termo, tá? Primeiro multiplica, né? E depois soma. Então, quem é que vai ser o nosso primeiro termo? 3 mais 1. 3 mais 1. Então, o primeiro termo da sequência é o número 4. Perfeito? Tenta descobrir o segundo termo da sequência agora, para ver se você entendeu. Para descobrir o segundo termo da sequência, no lugar do n, vai colocar quanto? 2, a posição, né? Então, agora, já achamos o A1, né? Vamos apagar aqui e vamos achar o A2. Segundo termo. Então, vamos lá, ó. Comigo. Ó. Para n igual a 2, seja, na segunda posição, eu tenho o quê? A2 igual a 3 vezes o n, que é 2, mais 1. Então, o teu segundo termo vai ser 6 mais 1. 7. Então, tu já achou o primeiro termo. 4. Segundo termo. 7. Agora, vamos achar quem? O terceiro termo. É só trocar o n. Agora, vamos colocar a posição 3. E aí, fica o quê? A3 igual a 3 vezes. Qual é a posição? 3, né? Mais 1. E aí, o A3 vai ser o quê? 9 mais 1. Bem fácil, né, gente? Então, ó, primeiro termo é o 4. Segundo termo, deu quanto? 7. Terceiro termo, 10. Ó, eu acho que existe uma ordemzinha aí, um padrão, hein? Vamos lá, ó. Sequência que a gente está descobrindo, ó. Primeiro termo, 4. Segundo, 7. Terceiro deu 10. Pô, eu quero os 4 primeiros. Tu consegue agora descobrir quem é, aí, mentalmente, quem é o quarto termo? Isso. É o número 13. Achou 13? Vamos ver. Vamos ver se dá 13 mesmo. Para n igual a 4. N igual a 4. Vai ficar o quê? A4 igual a 3 vezes. O n é 4. Mais 1. A4 é 12 mais 1. Realmente. O quarto termo é 13. Pronto, gente. Claro que continua, né? De maneira infinita. Mas ele queria que você declarasse apenas os 4 primeiros termos. Eu peço um pouquinho de paciência, porque esse assunto, na verdade, ele, nas escolas, no geral, é dado só no ensino médio. É só lá no ensino médio que o aluno, ele fala sobre sequência numérica, tá? Aqui a gente está meio que se aprofundando a cada vídeo, né? Esse é o nosso vídeo número 2, né? Mas a ideia central é essa. O aluno tem que saber reconhecer os termos de uma sequência. Então, se alguém te perguntasse, quem é o próximo? Você já saberia. É o 16. Porque você está percebendo que existe aqui uma ordem, né? Um padrão, né? É só somar 3 unidades a cada termo da sequência. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16. Então, vocês já perceberam que existe realmente uma ordem, né? Então, eu conto com vocês lá no vídeo número 3, onde falaremos mais sobre sequência.